Pessoas incluindo pessoas. Olá, esse é o Pessoas Incluindo Pessoas, o podcast do Instituto Paradigma. Eu estou aqui ao lado da Val Paviati, do Arthur Calazans, e nós estamos aqui hoje para receber uma convidada muito querida do Instituto, né, Val? Queridíssima! Olá a todos! É muito bom estar com vocês mais uma vez em mais um episódio do Pessoas Incluindo Pessoas. Antes de falar da nossa super convidada, quero falar oi para o nosso querido Arthur Calazans. Tudo bem com você, Arthur? Tudo Oi, bem, Val? Oi, Flávio, Irá. Gente, feliz com mais esse episódio, muito feliz. E receber a Ana. Conta pra gente da Ana então, Val! Deixa eu contar. Senhoras e senhores, hoje o podcast Pessoas Incluindo Pessoas recebe com muita alegria a escritora Ana Clara Muniz. A Ana Clara constrói sua escrita a partir da própria experiência como pessoa com deficiência, transformando vivências em narrativas e provocam, sensibilizam, ampliam olhares, representam olhares. Sua obra atravessa temas como inclusão, acessibilidade e protagonismo, sempre com delicadeza, firmeza e encantamento. Mais do que contar histórias, Ana Clara cria pontes entre mundos, entre pessoas, entre formas de existir. Nesta conversa, vamos ouvir sobre sua trajetória, seus processos criativos e os caminhos que ela vem abrindo na literatura e na criação de conteúdo anticapacitistas. Prepare-se para escutar com atenção e talvez sair daqui enxergando o mundo de um jeito um pouco diferente. Ana, muito bom receber você aqui. Oi, gente, estou muito feliz de participar depois de uma introdução bonita dessa, né? É até difícil se apresentar, mas estou feliz de estar aqui, estar contando um pouco da minha história e do que eu faço e poder dividir esse tempo com vocês. Ana, a gente estava há um tempão já querendo ter você nesse encontro. O seu jeito de se comunicar hoje alcança pessoas que têm em você uma inspiração para mostrar possibilidades que até pouco tempo atrás eram invisíveis. E isso, eu acho que impacta também no jeito das crianças e até dos adultos se perceberem. Mas na escola, né, Arthur? Na Sim. escola, essa diferença que hoje a gente percebe que é tão bem-vinda, ela também é uma ferramenta de crescimento coletivo, de aprendizagem, de melhoria até dos processos educacionais, né? Eu tenho uma pergunta que é sobre a sua infância, Ana, mas eu queria, antes de falar da sua infância, citar um trecho de um livro que eu adoro, que é do Walter Hugo Mann, que chama As Mais Belas Coisas do Mundo, em que ele fala que, para não se desiludir, que desilusão é morrer por dentro, a gente precisa se encantar. E o encantamento é a melhor forma de enfrentar a inevitável tristeza. Eu queria perguntar sobre a sua infância. Eu falei sobre encantamento no texto, escrevi no texto que te apresenta sobre encantamento, porque vejo o seu livro como uma forma de encantamento. Como foi essa vida, essa infância, né? O brincar na infância? Aonde você enfrentou essa desilusão e como você usou o encantamento para enfrentar a inevitável tristeza? Eu sempre fui uma pessoa com deficiência, eu não tenho problema nenhum em me definir assim, porque sempre foi assim que eu me enxerguei. É mais uma característica da Ana Clara. E eu fui diagnosticada com 1 ano de idade, mas já aos 6 meses os meus pais perceberam que tinha algumas coisas diferentes com o meu desenvolvimento. Eu fui a primeira e única filha dos meus pais, e na época minha mãe, muito novinha, tinha 20 anos, passava o dia inteiro ali comigo e via que alguma coisa estava diferente dos outros bebês que ela conhecia. E aí começou uma série de exames e acompanhamentos médicos e uma longa jornada, e eu só pude fazer os exames mesmo que me diagnosticavam com 1 ano de idade, porque antes disso, na época, tinham exames que nem faziam em bebês mais novos de 1 ano de idade. Então, há 1 ano, eu fui diagnosticada com atrofia muscular espinhal, que é uma doença rara, progressiva e neuromuscular.
E eu gosto de dar esse contexto e contar sobre esse começo, esse diagnóstico, porque ele muda muita coisa, né? O diagnóstico não é uma sentença, mas eu não sei quem foi, eu não sei quem seria a Ana Clara sem um diagnóstico, e eu nunca vou ter como saber isso. A minha deficiência, ela foi construída em mim, assim, eu fui entendendo o meu olhar sobre a deficiência de uma maneira muito natural. Eu costumo dizer que enquanto as outras crianças aprendiam sobre o mundo, sobre os próprios corpos, sobre as letras, eu também aprendi tudo isso, mas eu também tinha que aprender como aprender tudo isso em uma cadeira de rodas, tendo uma doença. Eu tinha que aprender sobre como um corpo humano funciona, mas como o meu corpo funciona. Eu tive que aprender sobre como contar histórias, mas como contar a minha história quando as outras pessoas muitas vezes não queriam me ouvir. Então, isso sempre foi muito forte na minha vida, porque não tinha como separar quem é a Ana Clara, quem é a deficiência, quem é a doença, quem não é, quem é a personalidade. Não existe essa separação. Mas os meus pais me criaram, mesmo sendo a primeira e única filha, eles sem nenhuma experiência com crianças ao redor, assim, na convivência, eles me criaram para ser uma criança independente, o máximo que eu pudesse. Eu imagino hoje, já adulta e olhando para trás, eu me pego pensando, né, na minha história, e eu, primeiro, que se eu tivesse 20 anos com uma filha, eu não sei nem o que eu ia fazer, porque eu tenho 26 e não consigo nem imaginar isso. Mas de ter uma vivência totalmente diferente das outras mães, e me pego pensando o quão eles já sabiam e já entendiam que eu ia ter que lutar muito sozinha. E eles queriam me preparar para isso, que por mais que eles estivessem comigo, eles estão, né, na minha vida até hoje, eles lutaram muito por mim, mas eles queriam que eu aprendesse a lutar por mim mesma, sabe? E foi o maior acerto que eles puderam ter, assim, de me criar com essa vontade de querer fazer as coisas, de querer testar, de querer meter a cara, e se der errado, tudo bem, porque todo mundo faz isso, porque eu não poderia fazer, sabe? Eu acho que isso fez muita diferença na minha vida, na minha criação, ao mesmo tempo que todo mundo ao meu redor pôde preservar a infância da Ana Clara, sabe? Isso é muito potente e forte para mim, porque eu falo que eu fui uma criança de hospital, eu vivi em hospital boa parte da minha vida, assim, entre idas e vindas, claro, eu não cheguei a morar no hospital de fato, mas eu passava muito tempo internada em hospitais. E mesmo assim, as pessoas, os adultos à minha volta, eles conseguiram fazer dessa infância um pouco menos difícil, eu acho. Um lugar um pouco mais mágico. Então, eu tinha noção da realidade, mas esse encantamento continuou existindo na minha infância. E eu pude ser criança, como qualquer outra criança, sabe? Isso é muito bonito para mim, olhando para trás, ver que tiveram essa sensibilidade de permitir que a Ana Clara fosse criança e deixar para se preocupar com as coisas de adulto quando ela de fato for adulta. Ana, eu acho que está claro, até pelo livro que você escreveu, que esse encantamento foi muito forte para você enfrentar a inevitável tristeza da vida adulta, né? Então você brincou, essa infância foi preservada, mas como é que foi esse tempo na escola? Como é que foi dentro da escola? Como é que foram as relações com outras crianças? Esse ambiente do brincar e esse ambiente da escola como instituição mesmo. Como foram as barreiras? O que você enfrentou? Conta pra gente. No começo, quando eu ainda era bem criança mesmo, bem novinha, que tive que começar a ir para a escola, meus pais enfrentaram algumas dificuldades, e eu digo meus pais porque dessa época em específico eu não tenho lembranças. Então, meus pais enfrentaram algumas dificuldades de achar uma escola para mim. Eu cresci numa cidade muito pequena do interior do Rio de Janeiro, que é Rio das Ostras. A gente, né, na época, visitava as escolas e começou a busca de uma escola, como qualquer responsável por uma criança, mas eu fui negada em algumas escolas, de fato.
negação, não sei se eu posso dizer assim, de fato aconteceu em 2 escolas. Primeiro que meus pais foram visitar uma escola e aí falaram que não tinha vaga naquela escola. E aí a minha mãe, ainda muito sem entender o que estava acontecendo, mas desconfiada, ligou para a escola no mesmo dia e aí na ligação falaram que ainda tinha vaga na escola. Então eles perceberam que era porque eles tinham tinham visto uma menina na cadeira de rodas e, enfim, negaram. A segunda escola, por uma questão arquitetônica, né? Era uma escola de vários andares e ao visitar a escola, meus pais já perceberam isso e tinham muitas questões, perguntaram como que ia fazer e tudo mais, e a única solução era, a gente leva ela no colo. E aí minha mãe falou, tudo bem, ok, ela tem 3 anos, tudo bem levar ela no colo. Mas e quando ela tiver 6, 7, 8, 9, 10, 11? E aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão levar ela no colo sempre? A garota vai ficar se arrastando pela escola? Como que vai ser isso? E aí, negaram mais uma vez, enfim. E eu acredito que tenha sido uma experiência muito desafiadora e frustrante para os meus pais, eles estavam só tentando matricular na escola, nem tinha começado a jornada num ambiente escolar, sabe? Então, enfim, a gente achou uma escola que foi a escola que eu estudei toda a minha vida. Eu nunca estudei em outra escola. E essa escola era uma escola pequena, mas o que foi que encantou a gente, que ao chegar na escola, logo na portaria, assim, entrava na escola e não existiam escadas. Eram rampas para conectar os andares. Não tinha escada, não é que tinha a escada e a rampa. Não tinha escada, só tinham rampas. Meus pais contam que ali eles criou a chama da esperança, reacendeu assim nele, de tipo, ok, acho que vai ser possível. Eu fui muito acolhida, muito bem recebida nessa escola, era uma escola muito familiar, assim, era uma escola regular, então eu me lembro de crescer sendo a única pessoa com deficiência. É claro que, olhando para trás, talvez existiam outras pessoas com deficiências invisíveis ali e a gente não sabia, né? Mas deficiência visível, de fato, eu era a única criança. Mas a gente e toda a equipe ali da escola fez de tudo para que eu fosse incluída no máximo de atividades e coisas que eu queria e poderia fazer. Então, eu fui uma criança que fui em todas as excursões da escola, mesmo tendo alta do hospital no dia anterior, no dia seguinte tinha excursão e eu estava lá na excursão da escola. Eu ia em todas as atividades de sair da escola, eu ia. Fiz dança, teatro, balé, tudo que você possa imaginar, robótica, e fui muito acolhida de fato. Mas é claro que uma escola é feita de pessoas, e pessoas são feitas de opiniões diferentes e criações diferentes. E eu tive, sim, dificuldades. Enquanto a instituição escola, não, eu fui muito bem acolhida e muito bem recebida. Mas enquanto pessoas que estudavam na escola comigo e pais de alunos, eu tive algumas dificuldades. E até funcionários mesmo da escola, eu tive algumas dificuldades. Eu me lembro que, durante a infância, isso não era uma grande questão para mim. Acho que não deixaram isso ser uma grande questão para mim. Se existiram problemas, eles eram resolvidos antes de chegar até mim. Ou eles eram até resolvidos ao meu redor, mas eu ainda estava naquele encantamento da infância e isso não era uma questão grande o suficiente para ser um grande problema para mim. Mas é aquilo, né? Outras crianças que não queriam brincar comigo. Tinham grupos de crianças que se escondiam no único banheiro da escola que eu não conseguia entrar para brincar dentro do banheiro. E eu ficava do lado de fora. Então, essas situações aconteceram. E é difícil proteger alguém delas. Na sua opinião, desculpa. Não, pode falar. Desculpa. Na sua opinião, como é que se enfrenta isso hoje? Porque eu vejo o seu livro muito como essa ferramenta anticapacitista, e eu vejo o anticapacitismo na educação um lugar que a gente enfrenta antes, não durante, não depois que acontece, mas eu vejo um lugar em que a gente fala, questiona
antes de acontecer. Então, a gente apresenta esse mundo para os professores, principalmente, para as crianças, mas a gente precisa de um meio, a gente precisa de um lugar de representatividade, protagonismo, e mostrar para as crianças que existe diferença, existe diversidade. Como é que você vê isso hoje? E como que você enfrentou também? Sim. Como que foi para você? Porque para uma menina tão pequena, enfrentar essa experiência de ser excluído por conta de uma característica, como que foi? E Ana, em que momento também você percebeu que o problema que estava todo girando em torno da deficiência? Porque acho que é na escola que isso acontece, que vira essa chave, né? Eu, apesar de crescer num ambiente muito acolhedor, eu não posso dizer de maneira alguma que eu não fui acolhida, eu fui muito acolhida. Os diretores da escola, por exemplo, viraram parte da minha família. Nós somos muito amigos até hoje, isso foi muito forte em todo esse processo. Mas eu também, apesar de ter muita gente ao meu redor, eu me sentia muito sozinha, desde muito nova. Porque eu olhava ao redor e eu não via pessoas como eu. Isso foi algo que talvez tenha sido isso que virou a chave para entender que alguma coisa diferente estava acontecendo ali, sabe? De olhar ao redor e ver que eu tinha muitos amigos. Eu brincava, eu ia nas excursões, eu era acolhida, eu participava das atividades, eu era uma criança muito ativa, mas era só eu que tinha uma cadeira de rodas ali. Então, às vezes eu ia num aniversário de uma criança e todas as crianças iam brincar no pula-pula, que aqui no Rio chama pula-pula, não sei se em São Paulo e em outros lugares do Brasil se chama pula-pula. Todas as crianças iam brincar no pula-pula e eu não conseguia ir até ali. Então, essas pequenas coisas despertavam algo em mim que eu ainda não sabia dar nome, eu não sabia o que era. Mas eu andava na rua e em todo lugar que eu ia, todo mundo parava e olhava para mim, em todo lugar. E isso eram coisas que me chamavam a atenção e me deixavam desconfortáveis. Eu, desde cedo, sinalizava isso para os meus pais, que eu fui criada achando que eu era uma criança muito tímida, porque eu tinha muita vergonha. Eu tinha vergonha, mas aí crescendo, e já dando um pequeno spoiler, pulando 20 anos para frente, eu percebo que essa vergonha, ela não era porque eu era uma criança tímida, eu nunca fui uma criança tímida. Eu era criança do fundo da sala, que ficava conversando com todas as outras, eu era criança que, se o professor mudasse de lugar na sala, eu ia puxar assunto com outra pessoa, não tem problema. Eu fazia amizade com o porteiro, eu fazia amizade com o inspetor, eu fazia amizade com todas as pessoas que passassem pelo meu caminho. Eu era criança que tinha que chamar atenção para eu ficar quieta, porque eu não parava de falar. Eu nunca fui a criança tímida, mas eu cresci com essa sensação de vergonha, porque eu chegava nos lugares, todo mundo parava o que estava fazendo, olhava para mim. As pessoas apontavam, as pessoas faziam olhares de julgamento, elas cochichavam perto de mim, e eu cresci achando que eu era uma pessoa tímida. Porque eu não gostava dessa sensação de chegar nesses lugares e essas coisas acontecendo. Eu fico imaginando a Clara sendo aquela aluna do fundão da sala. Eu era. Imagino. Como foi esse momento também na adolescência, né? Porque aí você começou a descobrir esses olhares. Esse momento já é tão sensível na vida, né? Da gente, de uma moça. Fala um pouquinho pra gente, Ana. Eu acho que foi na adolescência, de fato, que eu entendi tudo. Não posso dizer que teve um momento específico que eu tive uma grande epifania e entendi tudo, isso não aconteceu. Mas foi um processo mesmo de entender. Eu fui me tornando uma criança para uma adolescente muito tímida, muito fechada. Eu não gostava de ir nos lugares, eu não gostava de falar com as pessoas. Se eu entrasse numa sala que eu não conhecesse ninguém, eu ficava de cabeça baixa, assim, até eu ir criando confiança naquele espaço. E meus pais fizeram de tudo, tadinhos. Eles me colocaram no teatro, eles me colocaram na terapia, eles fizeram tudo o que eles podiam e estava ao alcance deles para poder, de fato, ver se alguma coisa mudava em mim. Mas eu acho que foi na adolescência que eu fui percebendo tudo o que estava acontecendo ao meu redor. Enfrentar esse olhar, né? Enfrentar esse olhar que ou a gente se sente atravessado por um olhar, que as pessoas olham, parecem que não nos veem, ou evitam nos olhar,
aquela coisa da mãe puxando a criancinha, falando, não olha, filho, não olha. Ou então aquele olhar de avaliação, de curiosidade, de julgamento, que a gente também identifica muito cedo. Sim. E enfrentar esse olhar exige uma maturidade, uma coragem que, de fato, é muito difícil para uma menina, para uma adolescente. Sim. Não dá para se acostumar com isso. Não, eu já posso dar outro spoiler que até hoje não dá para acostumar. Mas o que eu acho que mudou é que naquela época, da infância para a adolescência, ali por volta de uns 10, 11, 12 anos, eu não tinha ferramentas para lidar com isso. Eu não sabia como lidar com isso. Eu sentia muitas coisas e eu não sabia expressar essas coisas que eu sentia. Eu percebia, eu acho que eu sempre percebi, desde quando as criancinhas lá atrás não queriam brincar comigo, se escondiam para não brincar comigo, eu sabia o que estava acontecendo, mas eu não sabia como lidar com isso. E aquilo foi meio que sendo deixado de lado até eu entrar na adolescência, de fato. E na adolescência eu não posso negar nem um pouco que foi muito desafiador. Eu ainda era uma criança /adolescente de hospital, então eu ainda passava por muitos procedimentos médicos e, olhando para trás, eu tive, em 2010, quando eu tinha 10 anos, eu tive um episódio muito significativo de internação, que eu fui fazer uma cirurgia e fiquei 5 meses no hospital, internada, direto, e eu tinha 10 anos. E eu passei por experiências de quase morte, eu fiquei muito debilitada na UTI, mesmo com respirador, e os médicos chegaram e falaram, olha, gente, eu acho que é isso, não vai ter mais o que fazer, enfim. Mas eu não estou contando isso para gerar nenhum tipo de reação, nem nada específico, mas para trazer o peso de que eu tinha 10 anos. E essa situação já seria muito para a Ana Clara de 26. Para a Ana Clara de 10 anos, foi muita coisa. E aí, quando eu voltei para a escola, já quase nos 11, eu era uma adolescente, uma pré-adolescente, que estava careca, porque eu perdi todo o meu cabelo no tratamento do hospital. E estava numa fase em que a imagem importava muito e o meu corpo era diferente das outras meninas. Eu, enfim, já comecei ali naquela época a suspeitar que talvez eu não gostasse de meninos, mas isso era uma coisa que eu acabei também enterrando no fundo da minha cabeça, mas já surgiam questões na minha cabeça, e tudo isso aconteceu ao mesmo tempo em que eu estava quase morrendo no hospital, sabe? Então, enfim, era muita coisa para lidar, e a adolescência é isso, né? A adolescência é muito. A gente... É muito difícil para todo mundo. Dói. Sim, para todo mundo é muito difícil. E na adolescência, essas questões foram ficando mais expressivas, assim, os preconceitos, as exclusões. Aos 13 para 14, eu recebi um fora de um menininho que eu achava que eu gostava por causa da minha deficiência, e ele expressou isso em palavras, que era por causa da minha deficiência. Eu não posso dizer que existe um momento em que eu entendi tudo, mas essas coisas foram fazendo eu entender aos poucos. E aí eu acho que existia também um trabalho dos adultos ao meu redor, da minha família, dos meus pais, mas também da escola, que eu estava lá desde meus 4 anos de idade. E, enfim, de todo mundo ao meu redor, de tentar trazer a Ana Clara para um momento em que, ok, até aqui todo mundo lutou por você, todo mundo foi a sua voz, todo mundo falou e brigou, porque você não podia fazer isso sozinha, porque você era só uma criança. Mas agora você começa a ter um pouco mais de voz, você começa a aprender a ter a sua própria voz, e em algum momento do futuro você vai ter que lutar por você sozinha, você vai ter que aprender a gritar e a falar por você sozinha. E eu acho que foi na adolescência que isso começou, e que começou esse trabalho de realmente... E aí foi quando eu entrei para o teatro para aprender a me comunicar, porque eu tinha muita vergonha, eu achava que eu era uma pessoa muito tímida e não falava em público, e, enfim, não sabia me expressar. Entrei para o teatro para aprender a me comunicar, entrei para terapia para poder entender o que estava acontecendo, e, enfim, aí eu acho que foi o início de uma jornada em que
A forma que eu me comunico hoje começou a ser construída naquela época. E Ana Clara, você disse há pouco que seus pais te prepararam para você lutar por você mesma. E você é do Rio de Janeiro, mas teve um momento que você saiu do Rio e quis ir para São Paulo, de uma maneira totalmente independente. Essa experiência dessa menina que você falou que era tão tímida, fechada, mas começaram a vir algumas ações que foram mudando. Isso também foi um estopim para você querer mudar totalmente? Foi um pouco, mas eu acho que para a gente chegar lá, eu preciso voltar um pouquinho só para poder entender como que chegou nesse ponto de eu querer, de fato, ir morar sozinha, mudar para São Paulo e fazer faculdade de jornalismo. Pelo que eu entendi, teve um treino, né? Sim. Os seus pais, eles começaram a te provocar intencionalmente a exercitar esse posicionamento mais autônomo, né? Sem tanta mediação. Foi meio que um treino que eles começaram a propor na rotina de vocês, foi isso? Foi mais ou menos isso. Eu acho que a gente não olhava para isso com esses olhos Mas eles tinham essa intenção. Mas era essa a intenção, sim, era essa a intenção totalmente. Eu acho que, enfim, eles também não sabiam muito para qual caminho seguir, mas eles tinham o objetivo de que era eu lutar por mim mesma e eu poder me comunicar e poder ser uma adulta independente. E, assim, é óbvio que a gente não sabia o que era possível e o que não era possível enquanto Ana Clara adulta, né? Então, eu não sabia se eu conseguiria sair de casa, se eu conseguiria fazer faculdade, se eu conseguiria ter um trabalho. A minha doença é uma doença progressiva, ou seja, ela piora com o tempo. Então, a gente não sabia como estaria a Ana Clara, então a gente nunca tentou, quer dizer, a gente sempre tentou não olhar muito para o futuro e tentar focar mais no presente e solucionar as coisas para um possível futuro, mas não fazer planos para o futuro. E eu acho que, voltando um pouco, ainda na adolescência, mas um pouco mais velha dessa fase, esse treinamento que eles fizeram comigo foi dando resultados. Eu fui me tornando mais expressiva, eu fui conseguindo trabalhar em terapia um pouco o olhar do outro. Essa questão em específico, o olhar do outro, foi tema na minha terapia até os meus 18, 19 anos, direto, assim, porque era algo que é muito difícil você lidar com, entender que o problema não é você, que o problema é o outro, e entender o que você pode fazer com você mesma e com o outro, né? Para o outro. Enfim, a gente vai chegar lá ainda nessa parte da história, mas nessa época em que tudo estava acontecendo, eu fui me tornando mais expressiva, eu fui me tornando mais comunicativa, eu fui entendendo que eu não era uma pessoa tímida, eu fui tendo amigos, eu fui uma adolescente muito teimosa, eu fui uma adolescente. Eu fui uma adolescente que falava que ia fugir de casa, porque eu fui uma adolescente cabeça dura, sabe? Bem adolescente mesmo. E eu fico feliz que eu pude ter isso. Olhando para trás, eu penso, meu Deus, que vergonha. Mas eu fico feliz que eu pude ter isso, eu pude ser uma adolescente, sabe? E querer brigar com meus pais, e querer ter problemas de adolescente, e não só problemas de uma menina que tem uma deficiência. Então, isso foi algo que existiu. Essa Ana Clara, ela existiu. E eu ia para festinha, tinha amizades com adolescentes, eu tinha amores e crushes e não sei o que, e namoradinho e tudo mais, e isso tudo aconteceu ao mesmo tempo que eu fui me entendendo como uma pessoa com deficiência no mundo. E foi dessa época em que as redes sociais começaram a ser algo muito presente da vida de todos nós e na minha vida. Então, entrando na adolescência, quando eu fui ter as minhas redes sociais, que era ali na época em que a gente estava no Orkut, MSN, depois para o Facebook, Instagram. E nessa época, algo que já existia muito forte em mim e que começou lá na infância foi essa necessidade de encontrar outras pessoas como eu.
foi nessa época que isso começou a se tornar um buraco muito grande no meu peito, assim, de, ok, eu sou uma adolescente como qualquer outra adolescente, mas eu também não sou uma adolescente como qualquer outra adolescente, e eu não tenho outras pessoas de referência, não tenho outras pessoas como eu, que eu possa ver e me inspirar, enfim, e aí, entrando... Né? Trocar Sim, ideias, aprender com a experiência do outro, fazer parte sim. do grupo. Sim, sim. E foi aí que, entrando nas redes sociais, tudo mudou totalmente, porque mudou o meu olhar para com o outro e para comigo mesma. Comecei a fazer essa pesquisa ativa mesmo, de ir atrás de pessoas com deficiência, digitar no Google pessoas com deficiência e ir realmente atrás dessas pessoas, para poder me sentir um pouco mais pertencente, eu acho, para poder me inspirar em outras pessoas. Isso é importante para qualquer um, né? Eu acho que qualquer adolescente passa por isso, de querer pertencer a um grupo. E eu já pertencia a alguns grupos, mas por mais que eu tivesse muitos amigos e uma família muito acolhedora e uma escola muito acolhedora, ninguém era como eu. Isso faz diferença. Uma referência faz diferença. E foi aí que eu conheci muitas pessoas ao redor do mundo. Foi aí que eu comecei a estudar inglês para poder entender e conhecer outras pessoas ao redor do mundo. Foi aí que eu encontrei histórias parecidas e histórias muito diferentes da minha. Foi aí que eu fiz algumas amizades. Foi aí que um dia eu liguei a televisão e eu vi uma jornalista com deficiência que virou a minha grande referência e que fez total diferença na minha trajetória, que não sei se vocês conhecem, mas ela se chama Flávia Sintra. E foi aí que eu pude entender que muita coisa era possível, sabe? Eu comentei isso da Flávia, mas não nego, é de fato real. Eu vi a Flávia na televisão e foi através dela que eu pude entender que eu poderia fazer jornalismo e que eu percebi que era o jornalismo que eu queria fazer. E foi muito importante, porque se eu não tivesse visto a Flávia e outras pessoas com deficiência nessa época, talvez eu não teria feito jornalismo, eu não teria feito faculdade, ou eu não teria escrito um livro, ou, enfim, aquele famoso efeito borboleta, sabe? De que uma coisa leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. Foi nessa época que tudo isso mudou, porque eu acho que as redes sociais, elas podem, sim, ser um ambiente muito hostil, muito tóxico, principalmente para crianças e adolescentes. É muito perigoso, de fato, mas ela também proporciona algo que é difícil a gente ter em alguns lugares, sabe? Eu cresci no interior do Rio de Janeiro, numa cidade pequena, em que eu fui acolhida, mas que eu não via outras pessoas na rua como eu. E a rede social era a minha rua, de alguma forma. Eu via ali outras pessoas e pude entender, enfim, esse olhar para outras pessoas. E foi nessa época que eu comecei a reunir essas histórias dessas pessoas como um arquivo pessoal mesmo, uma coisa para mim, de ser pessoas que eu conheço, pessoas que fazem alguma diferença ali na minha trajetória, na minha vida, apenas por serem outras pessoas com deficiência que estão vivendo as suas vidas, mas que me mostram que algumas coisas são possíveis. E nessa época que surgiu sem eu saber e sem eu ter a menor ideia, mas foi aí que surgiu o meu livro, que conta a história de muitas outras pessoas com deficiência, e foi aí que eu comecei a reunir essas histórias, porque elas de fato mudaram toda a minha trajetória. E foi isso, e aí voltando assim para a sua pergunta, fazendo esse pequeno, grande flashback, voltando para a sua pergunta, foi isso que fez com que eu entendesse que seria possível eu sair daqui do interior do Rio de Janeiro e ir fazer uma faculdade, e ir fazer o jornalismo. Eu passei na faculdade para Campinas, e na época eu queria me mudar para São Paulo, eu queria sair daqui do interior, porque os meus pais são de São Paulo. Eu, na verdade, nasci em São Paulo, mas mudei para cá muito cedo
toda a questão de saúde, enfim, meu pai foi transferido para cá, então eu falo que eu sou carioca porque eu vim para cá com 3 anos de idade, eu nem me lembro da minha vida antes disso, então, para resumir o discurso, eu sou carioca, mas eu nasci em São Paulo, e meus pais são daí, todo o restante da minha família também é de São Paulo. E nessa época eu decidi que eu queria sair, eu queria entender o mundo de uma maneira diferente. Passei na faculdade para Campinas, mas ainda não sentia que era o momento e eu tinha muito medo, eu não sabia o que seria possível ou não, e não era o momento de eu ir para essa jornada sozinha. Então, os meus pais fizeram algo que eu sou eternamente grata, porque eles não é que eles não precisariam, mas eles não sei se seria a escolha de todos os pais fazer a mesma coisa, que foi largar tudo aqui e vamos para Campinas para Ana Clara fazer a faculdade. Então fui eu, minha mãe, meu pai, meu cachorrinho, fomos todos para Campinas, moramos lá por 4 anos, que foi o período de eu fazer a faculdade, morei com eles, então ali começou uma jornada da Ana Clara independente, mas ainda na casa dos pais. Então eu fui para a faculdade. Na faculdade foi um ambiente muito libertador para mim, porque ninguém me conhecia. E eu poderia formar uma nova personalidade, eu poderia testar, eu poderia ser diferente, porque ali estava muita gente fazendo o mesmo, sabe? Tinha muita gente de muitos lugares do país fazendo exatamente a mesma coisa. Então, eu me vi ali naquele primeiro dia de aula com 1 bilhão de possibilidades, mas primeiro eu tinha consciência de que eu tinha que demonstrar segurança com quem eu era. Naquela época, eu não posso dizer que eu era totalmente segura com quem eu era, mas eu tinha que fingir, pelo menos, que eu era segura com quem eu era para que as pessoas me vissem dessa forma também. Para que a minha deficiência, ela ia ser uma questão de qualquer forma. Não ia ter como eu esconder ou disfarçar, não tem como. Minha cadeira de rodas é quase maior do que eu, não tem como disfarçar, e eu sempre tive a consciência disso. Então, eu queria, ao menos, mostrar que eu estava segura com aquilo e que tá tudo bem, mas essa é a coisa menos importante sobre mim. E aí eu comecei a fingir mesmo que estava tudo bem, e que eu era uma pessoa segura e que eu não queria que as pessoas olhassem para mim dessa forma. Fui durona ali, fui totalmente tipo, eu não me importo, mas no fundo eu me importava muito. Mas assim também fui entendendo que essa era uma possibilidade, sabe? E as pessoas ali ao meu redor começaram a me ver com esses olhos também, me ver que eu tinha uma deficiência, sim, mas que essa não era a coisa mais importante sobre mim. E eu fiz muitos amigos, eu fui uma universitária muito ativa, empenhada, participei de tudo. Eu fui da atlética da minha faculdade, eu organizava, eu trabalhava em festas da faculdade. Enfim, fiz parte de tudo, de todas as matérias extracurriculares, fiz estágio numa multinacional. Eu dei o meu máximo, eu queria aproveitar a oportunidade ao máximo que eu poderia aproveitar. Eu queria aprender, eu queria... Enfim, eu tinha 18 anos, eu queria viver, e eu fui muito privilegiada por poder viver tudo isso. No meio do caminho, algumas questões aconteceram, e eu não posso dizer que eu sou grata por essas questões, porque eu não penso assim, mas foram essas questões que me fizeram começar a trabalhar com a internet, começar a fazer vídeos para a internet, que foi quando tudo começou. Na minha primeira semana de aula. Eu tive uma situação, muito brevemente contando a história, mas eu tive uma situação em que uma profissional ali, uma inspetora, enfim, não queria deixar eu circular pela faculdade sozinha. E eu queria ter a minha independência, estava conquistando, e era uma faculdade razoavelmente acessível, mas eu sabia o que era acessível e o que não era, e o que era eu queria fazer sozinha. E essa pessoa, claro, na maior das boas intenções, não queria deixar eu circular pela faculdade mesmo sozinha, e ela ia atrás de mim em todo lugar que eu fosse. E nesse dia em específico eu falava para ela, falei várias vezes, não precisa, tudo bem, eu consigo ir, eu já fui atrás, eu consigo ir. E essa pessoa não deixava.
E eu me lembro que minha mãe foi me buscar na faculdade esse dia e eu estava com muita raiva. Eu entrei no carro com muita raiva, cheguei em casa com muita raiva, como uma boa adolescente quase adulta, bati a porta do quarto com tudo, peguei meu celular, coloquei o celular da posição que eu conseguia ali, de qualquer jeito, sem iluminação, sem microfone, sem nada, de qualquer jeito, porque eu precisava externalizar, eu queria falar, eu estava com muita raiva, eu queria ser vista como qualquer outra pessoa que estava ali vivendo, sabe? Eu senti uma sensação de humilhação de alguma forma, porque essa pessoa, ela não me conhecia. Ninguém ali na faculdade me conhecia. Ela começou a perguntar para os outros alunos se estava tudo bem eu ficar sozinha. E isso foi muito humilhante para uma menina de 18 anos, porque esses outros alunos, eles não me conheciam também, eles não sabiam quem eu era. Eles responderam para ela, tipo, sei lá, a gente não conhece ela e tudo mais. Enfim, e essa situação me marcou muito. E ali eu gravei o meu primeiro vídeo, que era te ensinando a ajudar uma pessoa com deficiência, e que era basicamente o vídeo muito curto falando como ajudar uma pessoa com deficiência. Se a pessoa fala, preciso de ajuda, você ajuda ela. Se a pessoa fala, não preciso de ajuda, você não ajuda ela. E era esse o vídeo. E ali começou uma jornada, porque eu pude entender a internet, que foi um ambiente acolhedor para mim ali na adolescência, como um lugar em que eu poderia ter voz de alguma forma, sabe? Eu poderia ser vista, poderia ter voz, eu poderia falar o que as pessoas ao meu redor não queriam ouvir, o que elas não sabiam que precisavam ouvir, ou que, enfim, eu nem conseguia falar, talvez, eu não conseguia enfrentar a pessoa e falar. Então, eu usei a internet como uma válvula de escape, de alguma forma, e ali eu comecei a produzir conteúdo, de fato, na internet. Na época, eu não via como um trabalho, mas eu via como um hobby, um diário que eu podia compartilhar e podia mostrar a minha jornada, a minha vivência sendo uma pessoa com deficiência e me descobrindo e crescendo também. O diário digital tem essa função, né, de descoberta. Desculpa, Flávia. Sim. O primeiro de muitos e muitos e muitos vídeos que te levaram a ocupar esse lugar de destaque que você mantém até hoje. E que aconteceu num processo em paralelo com toda a sua vida acadêmica. Você se formou jornalista, Sim. se tornou uma mulher adulta. Sim. E como que foi assumir esse lugar de adulta, Ana Clara? Olha, eu acho que foi uma experiência, de fato. Não posso dizer que não foi. Na faculdade, no meio da faculdade, nós tivemos a pandemia, então eu me formei na pandemia. E na pandemia as coisas ficaram muito diferentes, assim, para todo mundo, claro, mas para mim em específico, foi o momento em que eu passei a olhar para as redes sociais de uma maneira diferente. Eu já fazia esses vídeos, mas mais para testar a minha experiência como jornalista, então eu usava e testava diferentes formas de apresentar, de entrevistar, enfim, era um ambiente mais de experimental, assim, para mim. E na pandemia, em que eu estava quase me formando ali, eu fiz um vídeo e esse vídeo viralizou, que era um vídeo sobre nós, pessoas com deficiência, sempre estivemos de quarentena. Um vídeo que eu fazia um paralelo, contando um pouco sobre que a gente já não ia nos lugares, que a gente já não entrava nos lugares, a gente já não era convidado para as festas, a gente já não comprava roupa nas lojas, enfim. Esse paralelo, em que foi mais uma vez um desabafo que virou um vídeo. E eu estou contando isso para contar como foi me tornar uma adulta, porque esse vídeo em específico viralizou e mudou meu olhar de que a internet talvez fosse um caminho de trabalho, era um lugar que eu poderia olhar mais profissionalmente nesse sentido. Foi na época em que a gente começou a ter muita presença de criadores de conteúdo, influenciadores digitais na internet, e eu gostava de falar com a câmera, eu
pessoalmente me achava boa falando com a câmera, eu tinha muita facilidade em falar, em editar, em fazer roteiro, em criar, eu sempre fui muito criativa. E eu falei, o que eu posso perder com isso? E comecei a fazer. E as coisas foram acontecendo muito naturalmente, até que chegou minha primeira proposta de trabalho, assim, em que eu fiz uma publicidade, daí eu olhei e falei, opa, peraí, acho que tem alguma coisa acontecendo aqui, e fui me entendendo nesse universo, ao mesmo tempo em que uma pandemia mundial acontecia, e fui me entendendo enquanto mulher, fui me entendendo com a minha sexualidade, que também na faculdade foi o período em que eu mais me entendi com a minha sexualidade, fui me entendendo enquanto adulta. Nessa época, meus pais se separaram, então minha mãe voltou a morar no Rio de Janeiro e eu fiquei morando com meu pai por um tempo. E isso é importante porque também foi uma época em que a Ana Clara adulta começou a se mostrar um pouco mais. Então, eu já discordava de muitas coisas da minha criação, do mundo ao meu redor, do lugar que eu estava. Eu já discordava muito e eu fui tendo coragem a manifestar isso de alguma forma. E quando eu vi que o meu trabalho na internet poderia ser um trabalho, de fato, que eu poderia ganhar dinheiro com isso, e era algo que eu amava fazer, eu pensava muito do tipo, poxa, é algo que eu amo e é algo que pode ser dinheiro. Então, por que sei lá, acho que 99% das pessoas querem uma oportunidade de fazer algo que elas amam e que dê dinheiro. Então, assim, por que não? E era algo que foi fluindo naturalmente, eu fui trabalhando, fui juntando meu dinheiro que eu fazia com essas publicidades. Ao mesmo tempo, eu era estagiária numa empresa, numa multinacional, mas eu percebia ali que eu não queria trabalhar no mundo empresarial, mas ao mesmo tempo fui juntando o meu dinheiro, trabalhando, pagando conta, aprendendo a pagar conta, aprendendo a ter uma conta, aprendendo a usar o dinheiro, tendo a minha independência. E aí, ali, quando eu terminei a faculdade, eu me vi sem faculdade, sem emprego, porque eu era estagiária, e daí, quando acabou a faculdade, acabou o estágio. Enfim, eu tive um rompimento na relação com meu pai também, então precisei voltar para casa da minha mãe, aqui no interior do Rio de Janeiro, e em depressão, em profunda depressão. Fui diagnosticada com depressão na época, depressão e ansiedade. Parecia que assim, meu mundo estava acabando e ruindo, mas a única coisa que se manteve, que se sustentou de alguma forma, foi meu trabalho, foi a internet, no caso. Muitas pessoas falam que eu ajudei muitas pessoas, né? Mas eu fui muito ajudada na internet por muita gente que acho que nem sabem disso, mas que me permitiram a querer continuar viva e querer continuar falando e aprendendo quem eu era e que estava tudo bem em ser eu mesma e que aquele momento não era o fim da minha vida, não era o fim dos tempos e que coisas difíceis acontecem, mas que, enfim, vida adulta, né? E eu tive muito acolhimento da minha mãe, da minha família e das pessoas na internet para poder me tornar adulta. Com isso, quando eu me recuperei dessa fase, fazendo tratamento psiquiátrico, me recuperei, eu decidi que eu queria morar sozinha. Esse já era um desejo que estava no meu coração há muito tempo, mas que eu sempre falava, um dia eu quero. Aquele sonho distante que a gente deixa na cabeça, que a gente tem certeza que vai acontecer em algum momento, mas a gente não sabe exatamente nem como chegar lá. Então, deixa aqui no fundo da cabeça que um dia ele vai acontecer. E eu vi que aquele talvez seria o momento, porque eu tinha juntado dinheiro, eu estava com um trabalho na internet mais firmado, mais seguro. Eu estava recebendo propostas de eventos em que eu tinha que estar em São Paulo e eu falei, bom, acho que eu vou fazer. E foi meio que, assim, eu planejei muito, mas eu tentava não pensar muito emocionalmente, não sei, na parte emocional da coisa, porque eu estava morrendo de medo e as pessoas me perguntam como eu tive coragem e eu não faço a menor ideia como é que eu tive coragem. Eu só fui, assim, com muito planejamento, né? Minha mãe me ajudou, minha família ajudou, mas eu fui
E aí começou a minha jornada morando sozinha. É claro, eu tinha um apoio de cuidadoras que estavam ali comigo, que me ajudavam. No começo eu morei com uma amiga, a gente dividia apartamento, então eu tive a experiência universitária de dividir apartamento. Eu depois fui morar sozinha, pude me ver ali como uma adulta funcional e aprender a lutar por mim mesma. Esse trabalho que começou quando eu era muito pequena ainda, teve resultados no futuro. E eu passei a entender que eu poderia fazer as coisas sozinha. Muitos perrengues aconteceram, porque assim é a vida adulta, mas eu aprendi a ser adulta, ainda aprendo, porque eu tenho 26 anos ainda, mas aprendi a ser adulta, aprendi... Tem uma frase que eu gosto muito de uma pessoa muito importante da minha trajetória, que eu nunca a conheci, mas que foi uma dessas pessoas que eu encontrei na internet ao longo do caminho, que foi a Judith Hellman, que é uma pessoa muito importante na luta pelo direito das pessoas com deficiência, principalmente nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. E ela fala uma frase em que eu vou citar livremente, porque não lembro exatamente as palavras, mas em que ela falava que independência também é falar para o outro a forma como você quer ser ajudada. Independência não é só você fazer por você mesmo, mas também saber como você quer que faça e falar para o outro como você quer ser ajudada. E eu levei essa frase como lema, como mantra, por todos os meus minutos morando sozinha, por todos os meus anos morando sozinha, porque eu pude entender que eu não consigo fazer muita coisa sozinha. Eu não consigo esquentar uma comida, eu não consigo tomar banho sozinha, eu não consigo me virar à noite na cama sozinha, mas eu aprendi, aprendo, e eu sei exatamente como eu quero que as pessoas façam isso por mim. Ana Clara, é muito, muito lindo te ouvir falar da Judy, porque quem, inclusive, quiser saber mais sobre essa história, ela é a protagonista do documentário Crip Camp, e ali surgiu o movimento de vida independente, que é a escola da onde eu vim, onde a minha geração de ativistas e militantes se formou, e o conceito de vida independente é exatamente esse. Ter independência não significa conseguir fazer fisicamente as coisas sozinho, mas assumir o comando da própria vida, fazer escolhas responsáveis e assumir as consequências dessas escolhas. E foi exatamente isso que você exercitou, né? O Crip Camp foi essa vida em São Paulo, hein, Ana? O seu Crip Camp, né? Acho que a gente pode dizer isso, sim. Não, ao contrário disso, desculpa. Ela saiu do acampamento e foi para o mundo, né? Sim, foi para o mundo, verdade. Mas ela descobriu, né, essa independência e esse lugar, né, de entender que esse lugar de independência nessa trajetória, nessa viagem, né, nessa jornada. Foi, a gente pode dizer, tanto para ir como para voltar também, né? Também. Consciência, né, da dor do corpo, de tudo que se vive, né, nesse processo de autoconhecer, de se autoconhecer, né, e de viver, né? Viver é comprimir e expandir, né? É se despertar para isso. Né? A vida não é linear, nem é normal, né? A vida é isso, né? E Ana, eu me lembro de receber o e-mail de uma adolescente dizendo que, me lembro muito bem, dizendo que ela se inspirava em mim, que tinha escolhido jornalismo e descobriu que isso podia acontecer depois de me ver trabalhando. E eu me lembro de ter respondido para você que eu tinha certeza que, da mesma maneira que eu pude ser referência para você, em pouco tempo você seria referência para muitas outras meninas. E é muito bom saber que eu acertei, porque hoje você está nesse lugar de ser referência, de inspirar e de mostrar para muitas outras pequenas Ana Claras que tem por aí, de que sim, é possível. E eu queria te convidar, o que você tem a dizer para essas pequenininhas hoje? Ai, é difícil. Eu fico emocionada. Eu também. Pensando nisso, porque, bom, acho que, para quem não sabe, eu realmente mandei uma mensagem para a Flávia assim que eu entrei na faculdade de jornalismo, falando que eu estava na faculdade de jornalismo por causa dela. Ela não me ajudou a passar no vestibular, mas foi por causa dela que eu estava
na faculdade, que eu entendi que seria possível, eu vi como uma possibilidade para depois querer fazer de fato e me apaixonar pela profissão e me tornar adulta. Eu mandei essa mensagem e eu jamais, eu não esperava uma resposta de fato. Eu mandei como uma carta para que, se um dia você precisasse de algum motivo para entender alguma coisa que talvez seja muito pessoal para você, mas que talvez a vida seja muito difícil, mas a nossa vida, né, sendo pessoas com deficiência, talvez seja muito difícil, sim, mas que a gente ajuda, algumas pessoas ajudam a torná-la um pouquinho mais fácil, um pouquinho menos difícil, e que talvez você nunca me conhecesse, talvez a gente nunca estivesse fazendo esse bate-papo, mas naquele momento isso não importava para mim. Naquele momento eu queria que você soubesse, e você poderia nunca ter me respondido. E eu nunca levarei isso para o coração, porque não era o meu objetivo. O meu objetivo era que você soubesse que você fez diferença na minha vida de fato. E que talvez se alguma outra pessoa lá no início da sua trajetória não tivesse te inspirado, ou pessoas não tivessem te apoiado, e você não conquistasse o que você conquistou, talvez eu também não tivesse. E É isso. eu fico emocionada porque, e peço desculpas pela voz embargada, eu estou realmente lutando muito aqui para não fazer soluçando, mas eu fico emocionada porque hoje, não só porque você me respondeu, é de fato, que a gente se conheceu e que a gente viveu um momento lindo que eu pude falar isso para você, em que eu pude contar histórias de outras 26 pessoas com deficiência que fizeram história ao redor do mundo e que você pôde escrever no meu livro falando sobre essas histórias e que a gente se encontrou e que isso talvez tenha significado alguma coisa para outras pessoas. Talvez a gente não saiba. E talvez seja um efeito borboleta infinita, em que pequenas coisas acontecem e influenciam outras, e a gente nunca vai saber. Mas eu fico feliz, e para mim é o suficiente saber que eu faço o que eu faço para que outras pessoas tenham o que a Ana Clara teve em você. E eu não tenho problema nenhum em falar da minha deficiência ou lutar por mim mesma hoje, ou brigar, ou ir na internet e poder ter o meu espaço, a minha voz, para que outras pessoas também tenham. E eu espero que futuramente os novos jovens olhem para a gente e pensem, nossa, mas isso nem significa tanto, porque vai ser tão comum para eles que isso não vai ser uma grande questão, mas para a gente é. E a gente sabe que para a gente é. Eu acho que se eu pudesse falar alguma coisa para as novas, as pequenas Ana Claras e pequenas Flávias, eu diria que eu as abraçaria. E diria que tá tudo bem elas serem quem são. E isso diz respeito a tudo, diz respeito à deficiência, isso diz respeito à sexualidade, isso diz respeito a qualquer única característica que elas tenham, porque nada disso importa tanto assim. Ou tudo importa muito. Eu acho que ser quem a gente é a melhor coisa que a gente pode fazer. E é tão libertador, é tão gostoso poder me sentir livre, me sentir acolhida e me sentir capaz e me sentir potente por ser exatamente quem eu sou. E me descobrir no mundo sendo exatamente quem eu sou. E que tá tudo bem, porque a vida não é só uma trajetória, é tudo muito único, é tudo muito particular, e eu acho que isso é o suficiente. Ana, agora falando do seu livro, eu preciso confessar algo para você, Ana Clara. Eu comprei, já faz alguns meses esse livro, acho uns 4 meses, para minha sobrinha. Só que eu fiquei
tão apaixonada, Ana, pela leitura, pela a ilustração, que eu não dei. Eu tenho ele comigo até agora. Anne, a titia te ama. Depois a titia dá outro para você, tá bom? Mas eu fiquei apaixonada. E eu estou lendo aqui, né, já inúmeras vezes, mas só para o público conhecer um pouquinho dessa sua obra, que é o ABPCD, diz assim: de Aron, Benedita, Carol, Davi, até a letra Z. São 26 pessoas de diferentes países, gêneros e profissões reunidas neste abecedário. Cada uma delas com sonhos, ideias, jeitos, pensamentos, desafios e deficiências que as tornaram única. Como surgiu essa ideia desse livro tão maravilhoso, Ana Clara? Olha, o livro surgiu de toda a minha vida. São essas histórias que eu fui reunindo ao longo da minha trajetória, que eu fui reunindo ao longo da minha história, para eu, Ana Clara, me sentir acolhida, me sentir representada, me sentir pertencente a um grupo. Eu percebi na fase adulta ali, saindo da faculdade, que eu tinha todas essas histórias reunidas e o meu grande sonho, no fundo, sempre foi ser escritora. E eu recebi, na verdade, eu fui muito privilegiada de receber um convite da editora da Companhia das Letras, do selo infantil da Companhia das Letrinhas, para escrever alguma coisa. E quando isso aconteceu, primeiro que eu nem imaginava que isso estava acontecendo de fato, eu quase desmaiei e caí para trás. E depois que eu me recuperei, me lembro que eu falei para o menino, para o editor, eu sei exatamente o que eu quero fazer. E ele me procurou mais para... você sabe, tem alguma ideia? Eu falei, eu sei exatamente o que eu quero fazer. E foi ali que tudo clicou, que virou a chave e que começou a trajetória, o projeto do livro do ABPCD, e que conta a história dessas pessoas que eu reuni ao longo da minha vida e outras que eu conheci no processo do livro mesmo. Enfim, todas contadas não biograficamente, mas inspiradas na história que elas realmente viveram, né? E foi um processo que eu acho que, no fundo, ele foi muito mais para mim. Porque conforme eu fui me debruçando nessas histórias e mergulhando nessas histórias, eu fui entendendo a partir do outro muita coisa sobre mim. E muita coisa que eu aprendi ser possível. O livro, ele, no fundo, foi para curar a Ana Clara criança, curar a Ana Clara adolescente e dar voz e apoio e abraço na Ana Clara adulta. E encantar muitas pessoas. O Arthur iniciou a fala nesse podcast com a palavra encantamento. E esse livro trouxe para mim, eu tenho certeza que você está nos ouvindo aí, vai ter esse mesmo sentimento, vai ficar encantado com essa literatura, encantado com as ilustrações. Muito obrigada, viu, Ana Clara? Eu que agradeço, eu fico muito, muito, muito feliz. E esse livro é para as pequenas Anas e pequenas Flávias. Um convite para os professores também, né, Ana? Sim, com certeza. É um livro muito potente para contar sobre a deficiência, mas sobre histórias de pessoas que fizeram história ao redor do mundo, algumas adultas, algumas crianças, e que são plurais e diversas e que agregam muito na nossa história e talvez tenham inspirado outras Anas e outras Flávias por aí ao redor do mundo. Com certeza estão, viu? Com certeza. Já tem histórias na educação infantil aí que seu livro tem preparado as crianças, trabalhado não só o letramento, não só a questão das letras, mas trazendo para as crianças essa questão do anticapacitismo e trazendo histórias e representatividade para o cotidiano, para o dia a dia da educação, que é permeado pela singularidade, né? É permeado pela diferença. Isso é muito bom. Ana Clara Muniz, que bom que a vida colocou a gente frente a frente, que bom que a gente pôde se encontrar, que bom estar aqui com você hoje. E que coisa mais linda, você tem só 26 anos, a sua vida está só começando. Você ainda tem muito o que conquistar, o que ensinar, o que inspirar, e a gente aqui vai continuar te seguindo, te aplaudindo, te admirando e te apoiando também. Se um dia você precisar, conta sempre com a gente. Para mim é uma alegria fazer parte da sua história e eu já profetizei lá atrás que você ainda ia inspirar muita gente, está acontecendo. Eu posso garantir hoje que eu sei que ainda vão ter muitas situações
para que a gente possa se encontrar aí, todos nós. E eu vou estar te aplaudindo lá na primeira fila, sempre. Muito obrigada pela sua trajetória, pela sua história, pelo seu trabalho e pelo seu tempo de hoje. Sucesso, minha querida. Um beijo. Obrigado, Ana. Continua usando encantamento para enfrentar a inevitável tristeza, tá? Que é isso que você faz brilhantemente nas redes, ensinando a gente e trazendo questões do dia a dia que a gente precisa ouvir e te escutar. Que esse programa possa chegar para vários lugares. Muito obrigado. Um beijo, Ana Clara. Até breve. Obrigada, gente. O podcast vai acabar agora, mas saibam que eu vou estar aqui chorando da minha casa. Beijo, beijo, beijo. Obrigada. Tchau, gente. Até a Beijo. próxima. Valeu. Autodescrição. Eu sou a Flávia Sintra, tenho olhos e cabelos castanhos, cabelos na altura do pescoço, sou uma mulher branca, uso óculos de armação modelo aviador e estou usando uma camiseta preta, sentada na minha cadeira de rodas. Acho que Eu sou Val Paviati, tenho olhos e cabelos castanhos, cabelos encaracolados, uso óculos, hoje estou vestindo uma camiseta preta com um colar colorido. Eu sou Arthur Calazans, sou um homem branco, de nariz e boca grande, tenho cabelo curto, a barba grande, grisalho, a sobrancelha grossa e estou vestindo uma camiseta verde. Eu sou Ana Clara Muniz, eu sou uma mulher branca de 26 anos. Eu tenho cabelo loiro escuro, na altura do ombro, mais ou menos, liso. Uso óculos de armação vermelha, grande. Estou usando uma blusa regata vinho e estou sentada na minha cadeira de rodas, que aparece algumas estruturas pretas atrás de mim. Ficha técnica. Tema: Letras, Infâncias e Vidas, com Ana Clara Muniz. Apresentação: Flávia Sintra, Arthur Calazans e Val Paviati. Edição e masterização: Uirá Vital. Transcrição: Celso Vital e Silva. Site e plataformas digitais: Rafael Ferraz e Fabrícia Valec. A transcrição deste episódio está disponível em nossa página www.iparadigma.org.br. Além disso, você pode traduzi-lo para a língua brasileira de sinais, Libras, utilizando a ferramenta HandTalk.